imagem que se tem no senso comum do político é aquela imagem do pássaro que matreiramente canta num lado e faz o ninho no outro para despistar. Tivemos 2 casos assim recentemente. Na votação do voto impresso, o que aconteceu? Teve gente que era contra o voto impresso e votou a favor, e teve gente que era a favor e votou contra. Como isso? Bem, sabendo que o voto impresso seria rejeitado, alguns que eram contra o voto impresso votaram a favor para agradar as suas bases. Sabendo que a base queria voto impresso, eles votaram tranquilamente a favor, porque sabiam que o resultado seria contra o voto impresso. Outros fizeram o contrário, eram a favor do voto impresso, mas sabendo que a derrota era certa, votaram contra para aparecer bem na foto, nas listas publicadas na mídia. Em relação ao distritão e a volta das coligações das proporcionais, o que se teve é o seguinte: primeiro, que a relatora já preparou o terreno, botou essas 2 coisas opostas no mesmo relatório, no mesmo projeto, dando a possibilidade de recusar um e aceitar o outro. Se sabia que o distritão não passaria, nem deveria passar, mas a alternativa então era escolher a volta das coligações das proporcionais. E aí precisa perguntar a alguns partidos por quê? Porque PT, Partido dos Trabalhadores, votou pela volta da coligação das proporcionais, que é misturar alhos com bugalhos, bananas com laranjas e produzir coisas bizarras. 2 partidos de ideologias diferentes se unem numa coligação e os votos de um elegem candidato de outro. Bem, isso ajuda pequenos partidos, alguns legítimos e consistentes, mas também favorece siglas de aluguel. É um grande negócio, não serve para nada, ajuda a multiplicar partidos. A decisão de não muito tempo de eliminar as coligações tinha um objetivo: diminuir o número de partidos a médio e longo prazo. E isso aconteceria aliado à cláusula de barreira. Mas, no primeiro turno, os deputados decidiram voltar às coligações. Por quê? Porque, no fundo, e na cultura brasileira isso está muito enraizado, os políticos pensam, antes de tudo, no interesse dos políticos. Dizer os políticos é uma generalização, mas é isso. De maneira geral, o que vem antes é o interesse próprio. E aí, alguns partidos fecham questão e todo mundo tem que votar enfileirado, outros não fecham, mas o que acaba contando é o interesse, antes de tudo, do partido. E assim, o fundo eleitoral e o fundo partidário atingem proporções inimagináveis, é muito dinheiro, e vamos lá, que o dinheiro é do contribuinte. E tudo gira em torno do interesse do político, do interesse do partido, e só lá, em 15ª posição, é realmente o interesse social, o interesse de todos. É estranho, mas talvez devesse ser assim. Sobre os interesses do político, os votantes, os decisores deveriam ser outros. Talvez aquela história de uma constituinte composta por pessoas que depois não poderiam se candidatar e que fizessem as regras, e que essas regras não pudessem tão facilmente ser modificadas. Porque os fazedores de regras estão fazendo as regras para eles mesmos, descaradamente, abertamente, e sempre com essa coisa assim que é a imagem do político: matreiro, astuto, diz uma coisa, faz outra, bota o bode na sala, e aí o bode fede, tira o bode da sala e passa outra coisa, que aparentemente é menos grave, mas que na verdade é grave também. Então o distritão era o grande bode, tira o distritão, aprova as coligações nas proporcionais. E assim, o que tinha sido recusado ontem volta hoje e vale para amanhã. Ainda tem o segundo turno dessa votação, mas tudo indica que vai passar, porque é do interesse dos senhores fazedores de regras em causa própria. E assim estamos, porque a democracia exige também uma cultura de controle, de crítica e, é claro, um eleitor que cobre muito. E precisamos fundamentalmente mudar essa ideia
do político raposa, do político astuto, do político matreiro. Que a ideia no Brasil é assim: olha só, esse aí tem jeito para político, significa que enrola, que mente, que tem lábia. Claro, nem todos os políticos são assim, muitos não são assim, mas a imagem que passa nesse tipo de votação é essa. Eles tramam, fazem jogo de cena e decidem no interesse próprio.